versículo 11, só o versículo 11, uma passagem que você conhece. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Está aqui também no telão. Amém, querido? Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou repetir: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? O tema dessa noite é esse daqui: lute contra as ciladas do diabo. Contra as astúcias ciladas do diabo. Primeiro, querido, vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina acerca de nos revestirmos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo me traz essa orientação para os irmãos efésios, para que eles se revestissem, para que eles buscassem a Deus, para que eles se fortalecessem em Deus, para que eles se revestissem em Deus, através do quê? Da oração, da palavra de Deus, da busca em Deus, para que tudo isso servisse para eles de luta contra essas astutas ciladas do diabo. Quando eu me revisto de Deus, quando eu busco a Deus, quando eu me preocupo em proteger, buscando a face de Deus, eu estou pronto para guerrear contra as astutas ciladas do diabo. Então, uma coisa, querido, que eu e você, todos nós temos que entender, que primeiro, nós temos que nos revestir de quem? De Deus. Para que nós possamos ficarmos firmes contra essas ações malignas. E aí nós vamos entender o que é astutas ou astúcia. Astúcias ou astutas nada mais é do que uma pessoa que engana. Então o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui que se nós nos revestirmos da armadura de Deus, nós vamos ficar firmes contra as ações enganosas do diabo, porque ele é astuto. E por ele ser astuto, toda a ação dele é uma ação astúcia, enganadora. E quando ele vem com essa ação enganadora, com essa astúcia, ele tem um propósito, que dentro dessa astúcia, ele me leve a cilada. Cilada nada mais é, querido, do que uma armadilha. Então entenda uma coisa, eu lembro quando, não só eu, como muitos aqui vai lembrar disso, quando éramos pequenos, nós tínhamos aquela bobeira de criança de querer prender um pardal. Hoje, quando mais difícil é um pardalzinho por aí. Então o que a gente fazia? Colocava uma caixinha ou de sapato, não era assim? Colocava ali um pedacinho de pau amarrado com uma linha e colocava ali alguma comidinha para atrair aquele bichinho. Primeira ação nossa, nós éramos astutos. O que queríamos era enganar o pardal. Enganar de que maneira? Colocando algo que o atraísse, fazendo com que ele fosse levado até aquilo que ele queria alimentar. Ou seja, então eu coloquei algo que iria atraí-lo. E quando ele entrasse naquela caixinha, nós puxávamos o pauzinho e a caixa caía. Então, dentro de uma ação astúcia, eu levei o pardal até a cidade. Porém, querido, eu nunca peguei nada. Eu nunca peguei nada. Também foi questão de uma ou duas tentativas. O nosso negócio lá na rua mesmo era
brincar de bola, mais correr. Graças a Deus por isso. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, filho? O diabo, ele é astuto. Primeiro, ele vai agir com astúcia na sua vida. Ou seja, ele vai tentar te enganar. E quando ele consegue enganar a pessoa, ou a mim, ou a você, ou a qualquer um, que se deixar ser levado por aquilo que ele colocar aos nossos olhos, quando ele consegue nos enganar, aí ele nos leva até a prisão, que é a cilada. Por isso, querido, nós temos que ficar muito atentos para essas astutas ciladas do diabo. Ele vai tentar nos enganar 24 horas, e quando ele consegue nos enganar, ele nos leva até a prisão, uma prisão espiritual, que nos faz acreditar que Deus não é mais conosco, porque erramos, não é assim? Outra ação do inimigo, querido, que acontece muito nas redes sociais, com jovens dos seus 11 até os seus 17 anos, por que não falar os 18? E confesso para vocês que mulheres já experientes em vida acabam caindo nas astutas ciladas da internet. O camarada posta uma foto do camarada novão e ele faz lá todo aquele perfil. Camarada é empresário, camarada é isso, camarada é aquilo. E ele atrai a pessoa, não é assim? Ele atrai a jovem. O que ele quer em primeiro plano é enganar. Quando ele consegue marcar o ponto, ele está levando aquela jovem, ele está levando aquela mulher para uma cilada. Infelizmente, querido, muitas já caíram nessa, muitas por caírem na cilada do diabo, por caírem na armadilha, não voltaram mais. Infelizmente. Aí eu deixo um parênteses aos jovens, meus queridos jovens, cuidado com quem você bate um papo na internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook e por aí vai. É tanto site de relacionamento. Se relacione com quem você conhece. Bom, aí é para o jovem e para todos nós, né? Para todos nós, se relacione com quem você conhece. Como eu disse, abrindo parênteses aqui, no meu Face, às vezes parece pessoas ali que eu nem conheço, querendo ser minha amiga. Mas é meu amigo, não conheço você. Eu não posso ser seu amigo. Não te conheço, então eu não adiciono. Não interessa quem seja, não interessa. Não se relacione, porque você não sabe quem está por trás daquele computador. Amém? E o diabo faz isso, tentando nos enganar para nos aprisionar. Mas aí, querido, então fica a pergunta: quando que eu devo lutar contra essa astúcia e cilada do diabo? Então nós vamos ver aqui 4 ensinamentos, querido, que vão nos ajudar a entender como que nós devemos lutar. Quando que nós devemos lutar contra as astutas ciladas do diabo? Primeiro ponto é esse daqui. Quando que eu devo lutar? Quando ele lança a astúcia e a cilada do desânimo para não ir à igreja. Aleluia. É Deus. Isso aí é uma das armas dele. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa: desânimo não tem nada a ver com cansaço. Cansaço é uma coisa, desânimo é outra. Amém? A Bíblia nos diz que Jesus, quando ele estava cansado, pastor, Jesus cansava, claro, como homem, Jesus cansava. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Quando Jesus cansava, sabe para onde ele ia? Lá para Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lá é o refúgio de descanso de Jesus. Lá Jesus chegava. É só você ler os 4 evangelhos e você vai ver como as pessoas tinham Jesus como amigo de Lázaro.
sabia que Jesus estava lá, iam lá para receber a Deus. Mas quando não, Jesus ia para descansar. Porque como homem, querido, como os homens no corpo físico, na carne, nós somos limitados, nós cansamos. E isso é algo normal. Ninguém é Iron Man, o homem de ferro. Ninguém é. Então tem dias que nós estamos com o nosso corpo indebilitado, com a nossa mente totalmente neutralizada, mas é do cansaço, não é da questão espiritual. Amém? Estamos entendendo essa parte? Cansaço é uma coisa, desânimo é outra. Mas aí, querido, nós temos que ter cuidado com os dardos inflamados do maligno na questão do desânimo. Eu estou bem, eu estou com meu corpo bem, está tudo bem comigo, mas eu estou desanimado da igreja. Eu estou desanimado. Na verdade não é da igreja, na verdade é do dono dela. Eu estou desanimado de buscar a Deus. Eu estou bem. Se me chamarem para outro tipo de coisa, eu vou. Se me chamarem, querido, para aí, curtir aí um sambão, eu vou. Se me chamarem para curtir aí umas bebedeiras, eu vou. Porque eu estou desanimado de Deus e de tudo que é dele, mas não do que é aí fora. Estão entendendo? O diabo, primeiro, ele tem a sua astúcia. Por que tem mais na igreja? Olha a sua vida. O que você tem conseguido? Não foi assim que a mulher de Jó tentou enganá-lo? Aliás, o diabo entrando na mulher de Jó, usando a boca dela, entrando não, mas usando a boca dela. Você ainda serve esse Deus? Você ainda adora esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, lá ela estava desanimada, mas bem fisicamente, mas desanimada espiritualmente, desanimada no entendimento acerca de Deus. Ela desanimou, ela não queria mais buscar a Deus, ela não queria mais saber de culto, ela não queria mais saber de igreja, ela não queria mais saber de nada que seja concernente a Deus. E o diabo só lançando setas, dardos inflamados do maligno, como os versículos anteriores do relato. Dardos inflamados do maligno. Ela desanimou de buscar a Deus. Quando eu sinto desânimo de buscar a Deus, eu tenho que lutar contra isso, porque com certeza é uma cilada do diabo, é uma astúcia do diabo para me levar até uma cilada. Ele me engana com essas palavras lançadas aos meus ouvidos. O que você vai fazer na igreja? Analisa comigo. O que mudou a sua vida? Você não consegue nada, você é isso. Mas tudo que ele está falando é mentira, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas se eu dou crédito, querido, para essa astúcia, para essas falas enganosas do diabo, eu estarei caindo em uma armadilha. Qual é a armadilha que eu caio? A armadilha de me afastar totalmente da presença de Deus, como já existe com muitos aí, querido. Muitos, infelizmente, já não conseguem mais entrar no caminho de Deus. Muitos já não conseguem mais pegar o rumo da casa de Deus, porque já estão em outros caminhos, já estão aprisionados em outros caminhos. Então, querido, eu tenho que dizer uma coisa: quando que eu devo lutar contra tudo será do diabo? Quando o diabo ele lança desânimo para eu não estar na casa de Deus. Isso acontece com muitos, querido. Está bem, está super bem, pegou um dia, fez tudo, está tudo ótimo, mas ele não tem mais o ânimo de estar aqui, dizendo que o Espírito Santo de Deus vai nos abençoar. Sabe, não tem mais esse ânimo de buscar a Deus. E aí, ele está sendo enganado pelo diabo, porque o diabo lança todas aquelas mentiras para ele. Ele acredita naquilo, então ele se aprisiona
funciona? Ele se fecha para as coisas de Deus. Ele começa a ficar acorrentado espiritualmente. Como nos libertar disso? Simples. Revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra as ciladas, contra os enganos, contra as astúcias, e contra os enganos e contra as armadilhas do diabo. Para que venhamos ficar aí, querido, firmes, na hora que ele falar o que você tem ganhado da parte de Deus. Satanás, eu tenho ganhado a graça e a misericórdia do meu Deus. Eu tenho ganhado a salvação do meu Deus, coisa que você não tem mais. Mas, querido, o diabo, ele nos faz ficcionar os olhos tanto nas coisas que estão ao nosso redor, que nós acabamos acreditando nesse engano de que tudo isso que estamos vendo é o melhor para a nossa vida. Não, querido. Deus pode nos dar muito mais. Amém? É interessante uma frase que eu vi, e é uma verdade, que quem nos ofereceu o mundo todo foi o diabo, não foi Deus. Foi isso que ele disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado e adorado. O que o diabo queria fazer com Jesus? Enganá-lo em primeiro plano, e depois aprisioná-lo. Se Jesus desse ouvido para Satanás: ora, como que tudo isso você me dará se Deus é dono de tudo e de todos? É só pensar, querido, que o diabo pode te dar, sendo que o dono de tudo e de todos é Jesus. Ora, mas o diabo, ele é esperto em enganar, ele consegue ludibriar, ele consegue fazer com que a pessoa acredite naquilo que ele quer que ela acredite, que a melhor coisa é se afastar das coisas de Deus. Então a pessoa fica desanimada. Primeiro, desculpa para uma pessoa que, quando ela não quer saber mais de Deus, ela fala que ela está desanimada da igreja. Não, ela não está desanimada, ela está desanimada de Deus. Ela desanimou de Deus. Ela não tem mais prazer em servir. Então, começa aquela síndrome adâmica. Sabe qual é a síndrome adâmica? Jogar a culpa nos outros. Deus, a mulher que tu me deste, por que você comeu o fruto? Que não tem nada a ver com maçã. Por que você comeu o fruto que eu pedi para ela não comer? Deus, foi a mulher que tu me deste, ou seja, jogou a culpa na mulher e Deus. Porque se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não tinha feito isso. Olha, quando não quer, Deus não briga. É simples, não é? Mas o diabo conseguiu ludibriar de tal forma Eva, e Eva conseguiu ludibriar Adão. Por quê? Porque eles não se revestiram naquilo que Deus havia falado. Quando eu esqueço aquilo que Deus tem falado para a minha vida, eu dou legalidade. O diabo lançar os seus enganos e me aprisionar nas suas armadilhas. Amém? Então precisamos ficar atentos a isso, às astutas ciladas do diabo. Para isso, eu tenho, e nada mais, nada menos que lutar contra o desânimo que ele quer colocar na minha vida. Olha, meu irmão, é só você analisar a sua vida. Quantas coisas Deus fez na sua vida? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Fala aí para mim. Muitas coisas. É que nós temos um probleminha. Nós temos um probleminha no nosso tic-tac. Às vezes o nosso tic-tac ele dorme. E aí nós esquecemos do que Deus tem feito na nossa vida. E aí nós ficamos igual, como já disse aqui, a mulher de Jó, falando besteira, desanimado. Não, desanimado para Deus, mas não para outra coisa. Olha, repito, infelizmente, esse mês de fevereiro foi o mês das astutas ciladas do diabo para muitos que eram crentes. Eu vou melhorar minha fala. Crente não, para muitos que buscavam a Deus. É fato. O diabo ludibriou. Vai ser da hora.
vai ser da hora na avenida. Da hora. Você lê o jornal? Alguns jornais ainda têm coragem de escrever o que aconteceu nessa porcaria chamada carnaval. Aonde muitos enredos de samba são adoração a ídolos. Que bonito. E está lá, aquele que se dizia buscar a Deus. Está lá cantando o samba enredo na adoração ao ídolo. O diabo enganou com a fantasia tão linda, menina. Aumenta. Maravilha. Não. Essa fantasia do diabo é um lixo. Eu prefiro que a Bíblia diz no livro do Apocalipse que ele tem vestes brancas para mim. Aleluia. Teremos vestes branquíssimas, alvos como a neve. Isso não é fantasia, não. Isso é a veste nupciais da noiva para com o noivo. Não, essa fantasia aí não. Isso aí é fantasia de prostituta. Porque é isso que o diabo faz com o ser humano, transforma ele num objeto de desejo. Estou mentindo? Claro que não, nem faria isso aqui em cima. Por isso, querido, que eu tenho que ficar atento às astutas ciladas de quem? O diabo. Para isso eu tenho que me revestir. Vamos para a menina? Não, eu vou para a igreja. Vamos para o Abraão? Não, eu vou pular na presença de Deus, louvando e glorificando o seu nome. Amém? Isso é se revestir. Se revestir da armadura de Deus. Ora, desânimo para Deus e amo para tantas outras coisas. Olha aí, querido. Olha só o que o livro de Salmos, no capítulo 122, no versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 122, versículo 1 diz isso: que quando eu estou alegre, eu não dou espaço para o desânimo. Uma pessoa alegre, querida, é uma pessoa disposta a tudo. Quando eu estou alegre, querido, eu fico mais ainda quando me convidam. Vamos à casa do Senhor. Uma pessoa revestida é uma pessoa que se alegra quando diz que está chegando a hora de ir para o culto. Agora, uma pessoa não revestida é uma pessoa desanimada, que dá, não vou, porque nada acontece na minha vida. Isso é o que está na cabeça dela. Mas uma pessoa revestida é uma pessoa que se alegra ao receber o convite de ir até a casa do Senhor. Amém? Segundo ponto. Quando que eu devo lutar contra as astutas ciladas do diabo? Quando ele lança a astúcia e a cilada do prazer em várias coisas, menos na Bíblia. Amém? A Bíblia, querido, nada mais é do que um manual de vida para o ser humano. Manual de vida melhor para o ser humano. Infelizmente, querido, como eu já disse aqui várias vezes, é o livro mais vendido do mundo. Se o mais lido é outra história, mas é o mais vendido no mundo. Ora, uma coisa, eu e você, nós temos que entender: o diabo, ele é expert em nos dar prazer em inúmeras coisas desse mundo. Espera um pouquinho, pastor, o que você quer dizer com isso que eu não posso? Não. Querido, é prazeroso você ter um momento familiar numa viagem. Isso aí é bênção de Deus. É prazeroso, querido, eu poder sair e tomar um sorvete numa lanchonete. É prazeroso pegar aqui alguns irmãos, vamos para o McDonald's, né? Você, a comida saudável, mas é bom. Aí eu passear, enfim, há muitas coisas prazerosas para nós. Isso é normal, querido. Amém? Agora, o que eu não posso é deixar que todos esses prazeres sejam
Ser astuto. Você sabe que, deixa eu falar um negocinho para você. É muito bom estar em família, isso é ótimo. Mas eu me lembro uma certa vez, quando eu congregava no outro ministério, na igreja de Propriado, pastor Roberto, eu me lembro de algumas famílias que chegaram e falavam assim: poxa, não deu para ir no culto no domingo. Por quê? Porque chegou meu parente. Chegou os parentes meus, ficou lá a tarde toda, e aí eu tive que dar atenção. Opa, um dia, tudo bem. Aí no outro domingo, cadê a família? Pastor, você não vai acreditar. Ah, vamos acreditar sim. Veio meus parentes e veio lá em casa. Ficou a tarde toda. Não pude vir. Mas é engraçado que isso estava acontecendo constantemente. Cuidado. Um peixe fora d'água, ele. Meu irmão, se tem alguém, se tem um inimigo, um soldado do exército inimigo, que é astuto, que é estratégico, é o diabo. Johnny Ramos perde de 10 a 0 para ele. Ele é astuto, ele sabe como pegar você naquilo que você menos imagina. Por isso, fica de novo o conselho do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes contra as astúcias, os enganos e as ciladas, as cadeias do diabo. Então eu disse para aquela irmã: sabe o que você faz? Quando o parente vir, lógico, cuide bem dele, seja educado, mas diga um negócio para ele: olha, você espera aqui, que vai sair da casa da pessoa 10, 11 horas da noite. Então faz o seguinte, te dou duas opções. Primeira, vem comigo para o culto, depois a gente volta e come aquela pizza, toma aquele guaraná, enche o bucho. Ou então, se você não quiser vir, que é um direito seu, fique em casa. Eu vou, e aí eu volto, e nós vamos comer aquela pizza do mesmo jeito. Aí sabe o que a família falava? Ah não, então eu vou embora. Peraí, quem ama, entende? Quem ama, quem quer o bem, fala: não, sem problema, eu espero você aqui. Eu espero você aqui. Não vou não, talvez a pessoa não quer vir porque não veio de acordo com ela, apropriado, de acordo com ela. Então, fica aí. Não, então vou embora. Porque isso é uma desfeita. Cuidado com isso, o diabo é astuto. O diabo, ele é muito astuto. Ele coloca situações para que venhamos ter prazer, e esse prazer seja maior do que estar na presença de Deus. Olha o que o salmista, no capítulo 1, no versículo 2, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer dele. O salmista diz no Salmo 1 que é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que tem prazer em meditar nas coisas de Deus e fazer as coisas de Deus. Então, o diabo, o que ele não quer é que nós venhamos ter prazer nas coisas de Deus, na Bíblia, que revela toda a vontade de Deus para nós, não é internet. Não é assim? Aliás, aí fora é uma loucura, né? Você vê o povo andando, o povo está assim. Aí o povo está aqui. Aqui é a minha aplicação, viu? Estou no Face não. Aí o povo está aqui. Não tem problema nenhum, querido, você está na sua rede social, não tem problema nenhum. Só que tudo tem o seu limite. Você já imaginou se tivéssemos o mesmo cuidado com a Bíblia como nós temos com o celular? Já imaginou? Deixa eu curtir o que Josué fez. Ah, Josué, derrubou Jericó, vou curtir. E vou compartilhar ainda. Ô, irmã Vanessa, Josué derrubou Jericó porque Deus mandou. Você já pensou se nós fizéssemos isso? Compartilhássemos, curtíssemos. Ficássemos ali. Puxa, esqueci meu celular, eu vou voltar. Puxa, esqueci
Você já imaginou como seria bom? Então nós temos que ter cuidado, porque o apóstolo Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso administrar tudo isso. Tudo isso pode ser algo prazeroso na minha vida, mas a partir do momento que eu extrapolo, deixando as Bíblias de lado, as coisas de Deus de lado, isso é demoníaco. Nossa, pastor, está sendo radical. Não, eu estou sendo espiritual. Você está sendo, a pessoa está sendo influenciada pela astúcia cilada do diabo. Começa a ler, não entende, eu fecho. Não, meu irmão, insista. Insista. Se revista da armadura de Deus. Tenha prazer em muitas coisas, não há problema nenhum, mas tenha prazer, querido. Tenha prazer nas coisas de Deus também. Tenha prazer em orar, tenha prazer em ler, tenha prazer em falar com Deus, tenha prazer em. Eu tenho um amigo meu lá na firma, que graças a Deus, eu posso falar para você que depois de 21 anos, falando com aquele camarada, falando dele voltar para Jesus, disse, afastado da Assembleia de Deus, constantemente eu falava para ele, Baiano, volta para Deus, rapaz, volta para Jesus, Jesus é bom, Baiano, vigia, Baiano, Jesus está voltando. Aí ele falava, Baiano é ligeiro, mas com Jesus não tem ligeiro não, querido. Com Jesus não adianta querer tocar na poeira não. Jesus, ele é bom de briga, Jesus te ama. Enfim, 21 anos. Ai, que maravilha. Ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. O baiano chegou para mim e disse, estou indo na igreja. Mandou até uma foto no WhatsApp para mim, com terno, gravata, isso não quer dizer nada, mas ele se sente bem assim, glória a Deus. Falei, maravilha, bonito, baiano. E agora, indo na igreja, e todo dia, meu irmão, todo dia, está mais crente do que eu, todo dia, na hora do almoço, quando eu apareço no pátio da empresa, está ele lá com a cadeirinha do lado de fora, debaixo, numa sombrinha, lendo a Bíblia. Aí ele me vê e faz assim, ó, estou lendo. Aí eu falo, isso, continua. Aí ele fala, vem aqui. Falei, me diz, diga-me, eu não entendi isso daqui. Já que você insistiu tanto, agora você tem que me ajudar. Eu falo, é um prazer, meu querido. E todo dia, querido, ele tem uma dúvida, então a gente esclarece as dúvidas dentro da direção de Deus. É o prazer que ele tem agora, de ler as Escrituras. Ele não tem mais prazer em ficar mais agora, querido, fazendo as coisas que não eram boas. Algumas não tinham nada a ver, mas algumas não eram boas. Agora o prazer dele é de buscar a Deus. Então, meu irmão, entenda uma coisa, você pode ter prazer em muitas coisas, mas não deixe de ter prazer de buscar as coisas de Deus através da Bíblia. Amém? Terceiro, quando que eu devo lutar contra as astúcias ciladas do diabo? Quando ele lança a astúcia e a cilada do sono ou da falta de atenção no momento em que Deus está falando. Amém? Isso aí é um problema. Quando estamos no culto, Deus começa a falar através da sua mensagem. E o que o diabo mais quer é tirar a tua atenção. Sabe o que ele quer? Ele quer que você comece a pensar nas dívidas que estão lá fora. Primeiro, eu já disse isso aqui, dívida todo mundo tem. Quem não tem dívida não é ser humano. Até o mais rico do mundo tem dívida. Então, vai resolver ficar pensando? Não. Se resolvesse, estávamos ricos. Não adianta. Então, no momento que Deus se prepara para buscá-lo, esqueça. O que o diabo quer é que você fique desatento às coisas de Deus. O que o diabo quer, querido, é que você venha prestar atenção em tantas outras coisas, menos naquilo que Deus está te falando. Outra coisa que o diabo lança na vida do ser humano é o
sono. É o sono. Sabe o que acontece, querido? Sabe o que você tem que fazer? Levanta. Levanta, vai lá. Alguns irmãos aqui trabalham de noite, o nosso irmão Vanderlei é um deles. Quem trabalha de noite, querido, isso aí já não é nem questão espiritual. Aí já é difícil, meu irmão, porque eu já trabalhei de noite. Isso não é fácil. Ainda mais para quem tem certas dificuldades para dormir, ainda mais nesse calor, é pior ainda. É ou não é? Quem já trabalhou de noite aqui? Sabe como é? Pode levantar a mão. É difícil, né? É cansativo. Por mais que você durma de dia, a noite foi feita para dormir, não o dia. Por mais que você está de dia, de dia aquela muvuca do dia a dia, carro cozinhando, todo mundo. Quem tem o sono leve sofre com isso. E aí você pegar, aí você vir na igreja, aí não é nem questão de diabo, aí é uma questão da limitação física. Mas você sabe o que muitos fazem? Muitos levantam. Se você for ver, o irmão Vanderlei está aqui, as mãos, sabe o irmão Vanderlei, é meu irmãozinho, está liberado aqui. Você pode ver quem está ali atrás ali. Por quê? Porque há uma limitação. Se você ficar sentado dentro dessa situação que você vive, é complicado. É complicado. Agora existem pessoas, queridos, que não trabalham de noite. Há pessoas, queridos, que estão descansadas e na hora da palavra, aí é outra história, é uma influência maligna. Aí começa a fazer aquele piscar, né? Segunda vez, terceira, aí abre o bocão. Daqui a pouco começa. Aí vai, aí daqui a pouco fechou, lascou. Fechou os olhos, lascou. O anjo está passando e não está recebendo nada. A palavra de Deus está vindo e não está recebendo nada. Ei, meu filho, sabe o que você faz? Se revista, de que maneira? Seja estratégico, levanta, dá um migué, levanta, vai lá para trás, toma uma água, joga uma água no rosto, enxuga lá com o papel toalha, dá um glória a Deus lá atrás, querido, e a bênção de Deus vem para a tua vida. Porque você não pode deixar que isso venha te vencer. O que você não pode é do nada, você tem sono do nada, aí acaba o culto, acabou o sono. Não é? Acabou o culto, acabou o sono. Como assim? Isso é uma ação do diabo, uma astúcia, cilada do diabo, para que você não receba a bênção de Deus através da palavra. Então, eu e você temos que entender uma coisa: nós temos que lutar contra as astúcias do diabo, quando ele lança as astúcias e as ciladas do sono ou da falta de atenção no momento em que Deus está falando. Por isso que o apóstolo Paulo, no mesmo livro de Efésios, disse assim, no capítulo 5, no versículo 14: por isso diz, desperta porque dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando ele disse isso para os Efésios, está falando da questão da espiritualidade. Desperta, rapaz, seja despertado na questão espiritual, não dá brecha não, levanta. Deus vai te esclarecer as coisas. Puxa vida, não é que é verdade mesmo? Opa, eu agi dessa maneira, saiu a situação. Aquilo que estava ali querendo me deixar sonolento foi embora. Claro que vai embora, querido, porque eu lutei contra aquilo que quer me impedir de entender e ouvir a palavra de Deus. Amém? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astúcias, ciladas do diabo. Quarto e último: quando eu devo lutar contra as astúcias, ciladas do diabo? Quando ele lança a astúcia e a cilada da murmuração em nossa mente. Murmuração, querido, isso é algo muito preocupante. Muito preocupante. Aliás, quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, meu irmão, eu vigio no meu falar. Então da minha boca sai mais bênção do que murmuração. Amém? Quando eu me revisto, quando eu vigio. Quando não, eu passo a minha vida todinha, o meu dia a dia todinho, murmurando. Eu passo o dia todinho voltando a ser a mulher de Jó.
Cadê Deus? Que isso? E que aquilo? Assim não dá. Para que isso? Para que aquilo? Para que ele recomendando? Para que ele canta tanto? Para que ele prega tanto? Para que ele tanto? Para que orar tanto? Para que isso? E aquela murmuração demasiada. Você pensa que não tem muito crente assim, querido? Tem. Infelizmente tem. Muitos crentes, querido, que não estão revestidos da armadura de Deus, mas estão aí com uma fantasia do diabo, vivem murmurando, vivem colocando a sua vida como um nada, vive achando que a sua vida não vale nada, e o pior, por achar que a sua vida não vale nada, ele quer estragar a vida dos outros. Aí é o perigo. Crente murmurador é crente que nós temos que ficar vigilantes, porque acaba sendo uma arma nas mãos de Satanás. Por isso, querido, eu tenho que vigiar contra a murmuração. O apóstolo Paulo, para os irmãos que habitavam em Filipe, os filipenses, ele disse assim, no capítulo 2, no versículo 14 de Filipenses: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Ou seja, faça tudo com alegria no Senhor. Não murmure. Não murmure. Tem que estar na igreja de novo. Tem que orar de novo. Tem que ler de novo. Não, você não tem que fazer nada. Se você não quiser, você não faça nada. Mas também não banhe. Se eu não quiser também, eu não venho fazer nada. Porém, também nós não podemos querermos entrar no céu sem essas coisas. Aí chegar na hora, Deus vai falar: não, eu não quero de você, porque da mesma forma que você não quis, as coisas você não tem como entrar. Sim ou não? Murmuração é uma astúcia cilada do diabo. Quando eu começo a murmurar demais, eu estou me aproximando da armadilha do diabo. Quando eu começo a murmurar, quando eu começo a ser muito murmurador, eu corro o risco de perder a bênção de Deus. Aí eu lembro de quem? Da irmã Marta, irmã de Maria. Quando Jesus entrou na casa de Lázaro, num daqueles dias, para visitar os seus amigos, a família de Lázaro era amigo de Jesus. Quando ele chega na casa de Lázaro, a Bíblia diz que Maria rapidamente se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir tudo que Jesus estava falando para ela. E Maria estava revestida da armadura de Deus. Porém, Marta, diz a Bíblia, que ela estava fatigada. Mas quem mandou ela ficar fatigada naquele momento? Aquele momento não era momento de fazer café, aquele momento não era momento de limpar a casa, não era momento de lavar a louça, aquele momento era o momento que Jesus veio, não para descansar, mas para trazer a bênção sobre o lar, através da sua palavra. O que Marta fez? Ficou desatenta, como já li o terceiro ponto, ficou desatenta, não percebeu o que Jesus veio fazer, e com isso, ela começou a murmurar. O que Maria tem que ficar ali? Porque Maria tem que ficar ali ouvindo Jesus enquanto eu estou aqui trabalhando. Mas ninguém colocou ela ali para ficar ali. Ela estava ali porque ela queria. Meu irmão, vou falar um negócio para você. Cuidado com aqueles que têm a sua vida amargurada. Cuidado para não influenciar a tua vida que é feliz. Amém? Não dê ouvido. Cuidado. Marta, por sua vez, ficou murmurando ali, fazendo as coisas murmurando, até que ela não aguentou e chegou para Jesus. O senhor não te incomoda? Da minha irmã ficar aí sentada e ela não veio me ajudar? Jesus disse para ela: Marta, você está muito afadigada, está distraída, tu está sem revestimento de Deus, tu está com a fantasia do carnaval aí. Está com a fantasia aí, larga isso, mulher. Tua irmã escolheu a melhor parte. E a melhor parte não é murmurar, é sentar e ouvir a palavra
bênçãos e vitórias sobre a sua vida. Amém? Portanto, temos que ficar vigilantes contra as astutas ciladas do diabo. Não murmure da tua vida. Tua vida é bênção. Tua vida é bênção nas mãos de Deus. Tua vida é bênção de Deus, meu irmão e minha irmã. Não murmure. Começa a mudar aí. Começa a mudar a tua mente. Começa a mudar aí tudo aquilo que você possa se identificar com tudo aquilo que eu estou falando. Mude. Se revista de toda a armadura de Deus, para que você e eu, nós, venhamos ficar firmes contra essas astúcias, enganos do diabo, enquanto as ciladas da armadilha dele. Que nós venhamos ficar atentos a isso, querido. E se ficarmos atentos, você pode ter certeza, tua vida será uma bênção todos os dias. Amém? Para finalizar, revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos ficar firmes. Firmes aonde? Na presença de Deus. Contra o quê? As astúcias, ciladas do diabo. Fique firme por Jesus. E com certeza, as bênçãos de Deus te alcançarão todos os dias para a glória do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor porque Ele é